Salve! Como estão? Tudo bem? Hoje vamos dar continuidade no livro aqui da Suma Teológica de Santo Tomás em forma de catecismo. Então, para nós começarmos, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e é isso, bora lá! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, hoje vamos tratar aqui do primeiro capítulo desse livro, da existência de Deus, que a gente vai tratar. Ele é tratado em perguntas e aí a gente segue respondendo aqui. Ou melhor, o Santo Tomás, e foi organizado pelo Tomás Peggs, né? Que é o autor dessa forma de catecismo da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então vamos começar. Ah, Deus? Sim, Senhor. Por que o dizeis? Porque se não houvesse, não poderia existir coisa alguma. Como o demonstrais? Mediante o seguinte raciocínio: o que necessariamente há de receber de Deus, o ser não existiria se Deus não existisse. Assim é que coisa alguma pode existir, exceto o mesmo Deus. Se não recebe dele a existência, logo, se não houvesse Deus, não poderia existir coisa alguma. E como demonstrais que nenhuma coisa pode existir, exceto o mesmo Deus, se não recebe dele a existência? Desenvolvendo o mesmo raciocínio, o que existe e pode não existir depende de uma última análise de alguma coisa que existe necessariamente, e a esta, alguma coisa chamamos Deus. Assim é que nada do que existe, exceto Deus, existe por si mesmo, isto é, em virtude de forçosa exigência de sua natureza. Logo, há de necessariamente receber de Deus a existência. Por que dizeis que nada do que existe, exceto Deus, existe por si mesmo? Porque nenhum ser que necessita de alguma coisa existe em virtude da exigência de sua natureza. Assim é que todos os seres, exceto Deus, necessitam de alguma coisa. Logo, nenhum pode existir por si mesmo. Por que os seres que necessitam de alguma coisa não podem existir por si mesmos? Porque o que existe por si mesmo não depende, nem pode depender de coisa alguma, nem de pessoa alguma. E o que forçosamente necessita de alguma coisa ou pessoa, dessa coisa ou pessoa depende. E por que o ser que existe por si mesmo não depende nem pode depender de qualquer pessoa ou coisa? Porque no fato de existir per se já vai incluída a posse atual de todas as perfeições. Por virtude de sua natureza e com absoluta independência, não pode, portanto, receber coisa alguma de fora. Portanto, a existência dos seres contingentes é prova evidente da existência de Deus? Assim é. Que fazem por consequência os que o negam? Sustentam a verdade da seguinte preposição: o ser que tudo necessita de nada tem necessidade. Isso, porém, é contraditório, evidentemente. Como é possível negar a existência de Deus sem se contradizer? É, portanto, uma loucura negar a existência de Deus? De verdadeira loucura se pode qualificar. Pois, agora eu gostaria de fazer alguns adendos aqui sobre esse capítulo, né? Esse foi o primeiro, aqui da primeira parte. Bom, primeiramente, a gente demonstra assim, né, que Deus tem a questão justamente da onipotência. Deus é omnipotenten, né? E dentro da onipotência de Deus, tem várias outras onis, né? Que é tipo todos, omni, vem do latim omni, omniae, quando você conjuga e tudo mais. Que tem algumas conjugações do latim que funcionam um pouco diferente de outras línguas, né? Enfim. Mas dentre os omnes existe o omniregio, que é aquele que rege tudo. Assim, passando para o grego, a gente tem o Pantocrator. Pantocrator se você for pesquisar no Google, você vai achar uma pintura antiga que mostra Jesus dividido no meio e tudo mais. Ali justamente mostra essa questão de ter o poder sobre todas as coisas, que é justamente o que esse primeiro capítulo traz pra gente. Pan significa tudo, todo. Krator vem do grego Kratos, poder. Nem God of War, né? Que aí tem o Kratos, que aí já o nome dele significaria poder, entendeu? Foi isso que o autor quis no jogo e tudo mais. Mas enfim, aqui a gente vê que
estabelece justamente nesse Omni Regio, nesse Pantocrator. Então, gente, aqui Tomás de Aquino mostra um negócio interessante que ele define como Deus existir, no final das contas. Mas eu queria fazer uma análise sobre isso. Porque o que é existir? Acontece que existir, pelo menos em um de seus significados, é estar submetido ao espaço e ao tempo. Agora eu te pergunto, Deus está submetido ao tempo e ao espaço? Não. Deus transcende isso. Deus de nada depende. Deus não existe, se a gente for pensar assim. Agora, Deus é. Simplesmente se caracteriza nisso. Agora, continuando essa linha de raciocínio, tipo, Aquino, aqui ele quis trazer uma linguagem de forma análoga quando falamos de Deus. Entende? A gente tem que trazer aqui a compreensão correta, mas, claro, fica meio ambíguo, né? Que há esse entendimento de que Deus estaria sujeito ao espaço e ao tempo pelo fato dele existir. Só que aqui eu coloco aqui uma terminologia melhor para comunicar isso, mais eficaz, mas que realmente expressa a transcendência de Deus. Deus é porque ele é o que é. Deus est. Deus é. Então, assim a gente pode melhor caracterizar sem causar essa ambiguidade. Mas claro, vale ressaltar, nenhuma formulação humana pode expressar plenamente o mistério de Deus. Afinal, Deus é infinito. E a gente vai ter toda aquela questão do conhecer cada vez mais a Deus nesta vida e principalmente na eterna, estando juntos de Deus, né? Estando no céu, né? Estando justamente, que nem o próprio Beato Caracutes expressa o seu desejo de estar cada vez mais unidos a Deus. Agora voltando aqui mais para essa questão do tempo e do espaço, só fazendo mais uma meditação aqui, mais um raciocínio, dar mais uma matutada aqui. Mais alguns adendos, né? O tempo e o espaço são criações de Deus e dele dependem. Isso é algo claro, né? E a eternidade de Deus não é simplesmente uma duração infinita de tempo, mas sim a ausência do tempo. Deus é totalmente presente em todos os momentos, passados, presentes e futuros. E Deus, né? Ele está presente em todos os lugares. Agora voltando mais aqui para uma questão de lugar, né, do espaço. Ele não está presente como um corpo físico que ocupa o espaço, mas ele é como a causa e o sustentador de todo o ser, né? Pois tudo nele é. Correto? Beleza. E assim, para finalizar, gostaria de colocar aqui uma expressão de Santo Agostinho, que é o quê? Deus criou o tempo com o mundo, não no tempo. Entendem? Deus, ao criar o mundo, já criou o tempo junto. Com a criação do mundo, houve a passagem do tempo, houve a criação do mesmo. Pois bem, minha gente, esse foi o episódio de hoje. Então já queria até deixar aqui como um spoiler no nosso próximo episódio. Será tratada a natureza e os atributos de Deus, o capítulo 2, né, desse livro. Pois bem, fiquem ligados no canal, se inscreve para não perder, dá aquele engajamento com o seu like, compartilha para mais pessoas chegarem aqui e poderem usufruir assim desses conhecimentos aqui junto conosco, né? Pois bem, a paz de Cristo, adeus, gente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e é isso, vale!